Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. E hoje nós, no bloco anterior, falamos sobre o Papa e as crianças. Muito legal isso, né? A sua presença tão constante em tantas realidades diferentes, né? Crianças, jovens, idosos, enfermos. E o Papa sempre ali presente, dando uma palavra de conforto e de ânimo, que todos nós precisamos, claro. Então, quando a gente vê o Papa falar para uma outra pessoa, dando força e esperança, a gente acaba assumindo isso como se fosse para a gente também. Aliás, é para a gente porque ele é o nosso pastor e de uma maneira muitíssimo especial. Nós temos então os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, a Maria Lúcia de Oliveira e o esposo Joel de Assis. Eles pedem lá de Vieiras, Minas Gerais. Eles pedem oração pela família, pela alma de Almerita Maximiano de Oliveira. Severiano Tessila, ele faleceu ontem. Ele é irmão da nossa querida irmã aqui, Luísa Tessila. E, claro, vamos colocar de uma maneira muito especial em oração esse nosso irmão que faleceu ontem, né? Pela graça de Deus, que ele seja acolhido. Marina Inês Mantovani Teixeira, de Santo André, no interior de São Paulo, pede oração pela saúde e por uma cirurgia do coração de seu esposo Carlos Roberto Teixeira. Pede também por Renato de Paula Gonçalves, para que Deus abra os caminhos da sua vida, e pede também por um emprego. Pede por sua filha Carla Priscila Teixeira, Alex Rodolfo Teixeira pela conversão e união com a família, e pede também pela saúde dela mesma e pede por cura e libertação de toda a família. Márcia Martinelli, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por Rafael, pela sua proteção. E a Nilzete Fernandes Pereira, ela é de Cachoeira, lá na Bahia. Ela pede oração pela cura e recuperação do AVC de Eunice Cruz. E também pede pela saúde dela mesma e de toda a sua família. A Olindina Machado de Oliveira, ela é de Criciúma, em Santa Catarina, pede oração por Bruna e por toda a sua família. Também você pode mandar o seu pedido de oração, viu? Continue, claro, nos acompanhando e também aproveita, liga para cá, coloca a sua intenção, o seu pedido, a gente faz questão de ler aqui. Lembrando que todos os seus pedidos ficam para 100 missas que nós rezamos aqui na Associação do Senhor Jesus. Muito bem, então para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, nós temos aqui já no estúdio o senhor Manuel. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, padre. Tudo bem com o senhor? Muito prazer. Tudo bem? Manuel. O senhor está bem? Graças a Deus, tudo bem. Vamos levando, né? Vamos na luta, com esse né? friozinho danado que está fazendo, né? Pois é, tá meio frio, né? Aliás, hoje está vendo no jornal pela manhã de que a previsão é chuva e mais frio para essa nossa região esse final de semana. Então, ó, você que está em casa aqui é da região, já separa o seu cobertor e mais blusa de frio, porque parece-me que o frio está chegando com tudo, né? Mas o senhor prefere frio, calor ou tanto faz? Eu prefiro o calor, viu? Prefere o calor? Eu gosto mais de calor. Consegue trabalhar melhor? Fica mais à vontade, a gente não precisa ficar tudo encapotado, né? Essa coisa toda. Sentindo um frio danado, né? É mais difícil sair da cama no frio. Verdade, dá mais preguiça também, né, padre? E preguiça a gente não pode, né? É verdade. Preguiça é um pecado capital, complica a nossa vida. Faz parte do amor de Deus, né? Exato. Senhor Manuel, então o senhor podia falar do seu trabalho? Então o senhor é vicentino? Na realidade eu sou vicentino há 43 anos. Tá? Nossa! Aos 19 anos de idade, meu pai já começou a me levar para a igreja e participar do trabalho dos vicentinos. Então a gente já tem uma longa caminhada de trabalho junto às famílias necessitadas, né? Nossa, que bom! E aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, da qual eu sou presidente da conferência lá, já estou há 33 anos militando aí como vicentinos, né? Quando o senhor começou onde? Eu comecei em Teresina, no Piauí. Eu sou de lá, né? Que bom! E cheguei aqui em 1980, em 1982 eu comecei trabalhando aqui. Né? Nossa, que legal. E o senhor participa da paróquia Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida, lá com o padre, em Campinas. Padre João Augusto Piazza. O padre João, um grande abraço para ele, eu gosto muito do padre João. Muito bom, Piazza, ele dá né? uma força realmente muito grande para os vicentinos na paróquia e realmente tem sido muito bom. Ele está com 16 anos conosco lá. De fato, é um tempo que ele está realmente ali, né? Uma pessoa muito assim, tem muito espírito de vicentino, tá? Muito bom. Bom, mas então tem 43 anos aqui nessa paróquia? Aqui nessa paróquia, 33. 33. 33. Tá? Então, o nosso trabalho, na realidade, visa especificamente, padre, promover as famílias. A gente, muita gente que não conhece o trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo, imagina que o nosso trabalho é um trabalho meramente social, que leva uma cesta básica de alimento por mês para aquela família e fica por isso. Não, a gente
tem um trabalho muito mais árduo, muito mais responsável do que isso, que é promover as famílias, fazer com que realmente elas possam mudar de rota, de situação, ou seja, trazer a elas a dignidade de que tanto eles precisam e de que tanto eles merecem. Tá? A partir daquele documento da Igreja de Aparecida, que fez a opção preferencial pelos pobres, a gente percebeu que a necessidade da gente trabalhar mais os pobres, as famílias, né? Esse ano nós estamos com a temática, trabalhando com esse livro, Um Olhar de Caridade. Deixa eu aproveitar e mostrar a cara dele aqui. Pode olhar. Esse ano o senhor está trabalhando com ele, vocês? A temática do trabalho nosso esse ano está voltado para um olhar de caridade. Que é um olhar, padre, eu entendo, não é um olhar apenas com os olhos, mas com a alma, com o coração. A gente está assim, em todas as nossas reuniões semanais, a gente está lendo e meditando um trecho desse livro, que é escrito pelo padre Misael Donizete, o nosso diretor espiritual da Sociedade de São Vicente de Paulo, no Brasil. No Brasil todo. No Brasil todo. Então, é um livro que realmente traz, assim, o coração da Sociedade de São Vicente de Paulo, do trabalho dos vicentinos. Tá? Nas visitas que a gente faz às famílias, a gente acaba aprendendo com eles aquilo que a gente muitas vezes não tem, que é ouvir. A nossa missão de ouvir realmente a família é que é mais importante para o vicentino. Mas você sabe que é muito bom o senhor falar isso, porque assim, inclusive, olha, você que tem em casa, você que ligou agora a televisão, e no programa Você Pode Ser Feliz, aqui na Rede Século XXI, nós trouxemos aqui o senhor Manuel com a questão dos vicentinos, com essa temática de maneira especial, porque nós hoje no programa queremos conversar sobre essa questão. Olha, você pode ser feliz fazendo a diferença, e fazer a diferença de maneira especial, claro, na vida da outra pessoa. Por isso nós trouxemos aqui o senhor Manuel, e ele está explicando um pouco essa questão dos vicentinos, que não é meramente um trabalho social, que ele vai lá, pega uma cesta básica e entrega para a pessoa. É muito mais do que isso. E o senhor falava de ouvir. Deve ser muita experiência nesse sentido, né? De ouvir a família. Com certeza, a gente acaba aprendendo com eles, porque é evidente que quando a gente vai fazer a visita, a gente já tem que ir preparado para ouvir mais reclamações do que elogio. Ou seja, sim, a carência, né, a situação com que ele vive, é uma coisa que a gente já tem que ter preparo. Tanto é que quando a gente aclama um vicentino novo, a gente costuma sempre preparar ele. Dizer, olha, você não vá se escandalizar com o que você vai ver na favela. Porque você vai lá na intuição de ajudar, mas ao mesmo tempo ouvir alguma coisa boa daquela família. E você, na realidade, só ouve tragédia, só miséria, situação de desajuste total da família. Então, quando você senta com ele no sofá, você percebe que ele tem desejo de desabafar toda aquela situação que ele está vivendo. Ele parece que se sente feliz. E aí, com aquilo, se você tem esse espírito de caridade, que é o espírito do vicentino, você acaba aprendendo com ele aquilo ali. Quer dizer, você vai para levar algo para ele e acaba trazendo muito mais, porque você acaba aprendendo as coisas com ele. Então é muito interessante, porque aí eles querem saber um monte de coisa, eles querem saber como faz para batizar aquela criança então, que está lá. Eles procuram sobre tudo, procuram, conversam sobre tudo. Exatamente, eles têm aquele interesse. A oportunidade que tem, né? Exatamente, a carência, padre. Eles têm uma carência muito grande, afetiva, de desabafar, de contar aquele sofrimento que eles vivem. Esses dias mesmo estive na casa de uma família, que aí cheguei lá, ela estava naquela tristeza, sentada numa cadeira do lado de fora, um barraquinho muito simples, humilde. E aí ela disse, olha, seu Manuel, eu na realidade, a minha geladeira está com uma semana que queimou, estou com 3 dias sem gás na minha casa e a criança estava chorando, disse, eles não têm o que comer. Nossa, que então você imagina o sofrimento dessa família, o desejo dela de contar a situação dela, porque uma menina de 25 anos com 5 filhos.
Nossa. Então você imagina a situação, né? E aí o que você vai ter que fazer? Você não pode apenas se compadecer daquela situação. Você tem que fazer alguma coisa. A compaixão, aliás, é justamente Não, isso, você fazer alguma coisa para a pessoa. É fundamental, né? nesse momento. O que você tem que fazer? Você vai lá na igreja, você consegue uma geladeira, passei na minha casa já imediatamente, peguei um bujão de gás e já levei uma cesta básica de alimento para essa família, porque só assim eu me sinto realizado fazendo a minha parte. Porque se eu chegar em casa e dizer assim, olha, eu vi uma pessoa passando fome, necessidade, não tinha nada para comer, mas aí eu cruzei os braços, eu não fiz nada. E ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Então eu acho que você tem que, justamente esse olhar de caridade do qual retrata esse livro, é você fazer exatamente, você agir com o coração, ou seja, você procurar minimizar aquele sofrimento. Você sabe, quando você está falando, eu estou me lembrando daquela passagem que a gente intitula Bom Samaritano, não é? Exatamente. Que dois passaram, né? Inclusive um sacerdote, um grande, além do sacerdote, um homem muito importante, passaram diante daquele homem e olharam, pode até um sentir um pouco de compaixão, mas não fez nada. Exatamente. E o outro foi, acolheu, abraçou, levou, cuidou né? Dele. Eu acho que isso é a compaixão, né? Não é só olhar. Por isso que o senhor está dizendo que vocês estão trabalhando esse livro para ter um outro olhar sobre a pessoa. Exato, é isso mesmo. E essas experiências são fundamentais, né? Não, é uma coisa assim, riquíssima. De fato, sem sombra de dúvida. E eu diria que a sociedade, a gente demora demais para entrar nela, mas quando você entra, você não tem mais tempo de sair. Porque você cada dia se sente mais vocacionado a fazer aquilo. Mas é bonito trabalho, isso, não é? Eu acho que quanto mais você gostoso. ajuda, nesse sentido aí, você começa a entender assim, olha, eu posso fazer mais, né? É da temática nossa, eu posso fazer a diferença naquilo que está aí, né? Da realidade que está aí. Os vicentinos, por exemplo, uma das coisas importantes para ficar bem claro para o pessoal que está em casa, então existe um cadastro das pessoas, como que é feito esse trabalho? Porque quando a gente faz algum pedido para os vicentinos, seja cesta, seja alimento, que traga, em algumas paróquias tem assim, todo primeiro domingo, domingo da caridade, não é? Certo. E esse mantimento é entregue para os vicentinos. Como que é feita a distribuição disso? Como que é trabalhado isso? É o seguinte, a família vai normalmente na igreja, o ponto de referência é a paróquia. Sim. Então ela vai lá e, eu precisava falar com os vicentinos. O que a gente faz? Eu não tenho nada, aquela lamentação de sempre, eu não tenho nada para comer na minha casa e tudo mais. O que a gente faz? O primeiro passo, a gente pega o nome daquela pessoa, o endereço, tudo direitinho, e vai primeiro lá, já acompanha essa família. Vai lá, vê a real situação dela, por que ela chegou naquela situação, quantos filhos ele tem, cadê o marido que normalmente está preso, é uma situação bastante complicada, tal. Aí o que você faz? Você acompanha essa família, já dá uma cesta de emergência para ela e vai e faz um cadastro provisório de preferência de 3 meses. Justamente para dentro desses 3 meses você fazer um acompanhamento. Melhor daquela família. Melhor daquela família. Saber se realmente procede aquilo que ela está falando, se é aquilo mesmo, por que ela chegou naquela situação. Porque tem gente que às vezes tem más intenções. É claro, infelizmente em qualquer lugar a gente tem isso, né? A gente pega às vezes aquele alimento e até vende. Então, quando a gente descobre, aí você faz o cadastro, tudo bonitinho, vai atendendo. De mês em mês, ela aparece lá na paróquia, já tem os dados dela tudo direitinho, a gente dá a cesta de alimento. No dia da entrega desse alimento, a gente faz questão até de fazer, normalmente o alimento é entregue na casa da família, mas nós fazemos diferente lá na Nossa Senhora Aparecida. A gente pede para eles vir na igreja, por quê? Porque nesse dia a gente faz assim uma entrega especial para eles. A gente reza um pouco com eles, a gente medita um pouco a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Então, um momento de oração que vocês fazem com essas famílias? Isso, a gente faz um momento de oração com essas famílias. Então, já que a gente não consegue trazer essa família durante a semana para participar das missas,
pelo menos nesse Naquele dia momento. a gente tem certeza de que eles participam de alguma coisa. Você sabe que isso de é muito oração. bom, né? Porque é uma semente que vocês acabam plantando Com no coração certeza, daquela família. e tem produzido muito Exato, efeito exato, com isso exato. daí, viu, padre? Realmente tem deles que sente até falta quando você não faz faz. aquela oração, entendeu? E aí eles vão lá buscar a cesta, no caso, e vocês têm um acompanhamento durante um tempo, 3 meses. Durante um tempo. Aí, quando chega os 3 meses, nunca fica só 3 meses, porque aí a gente vê que a pessoa realmente não mudou. Continua daquela mesma situação. Aí a gente renova mais e vai indo. Tem deles que você fica aí 5 anos, 6 anos. Mas não há 10 possibilidade anos. de... Porque a pessoa não tem mesmo as condições Não de fazer. tem. São pessoas que o marido, por exemplo, está preso, tem crianças pequenas. A gente dá mais prioridade justamente a essas A família mães. tem as crianças, né? Tem as crianças. E a gente nem faz, às vezes, por causa do adulto. Porque o adulto pode se virar, vai trabalhar e faz alguma coisa. O problema é as crianças. Então, ela alega que o marido está preso. E ela não tem condição, às vezes está com a barriga crescida, não tem, está esperando a outra criança. E normalmente nossos casos são sempre assim. Aí A maioria a gente dos casos são percebe, problemáticos. A maioria é muito caso maioria é realmente problemático. pesado. São coisas assim que a gente não atende uma família por achar que ela realmente tem condição de trabalhar, de viver. São pessoas realmente que estão ali. Se você não der um alimento... E nesses casos, por exemplo, a família, às vezes, nesses 3 meses, ela consegue superar. Exatamente. Aí, como que é feito aí isso? a gente pede para elas e, inclusive, pede autorização. A gente não vai chegar, não, vou dar baixa na tua ficha. A gente não faz não dá essa autoridade. Aí a gente conversa com ela, olha, nós temos famílias aí que já estão numa situação muito pior do que a sua. A gente poderia dar baixa na tua ficha e colocar uma outra família. E ela, naquela compreensão total que ela tem, ela acaba dizendo, não, pode ir. Eu já consigo me virar. E tem outros que não conseguem pela própria situação. Tem outros que não conseguem melhorar. Né? Aí já fica difícil, meu padre. E vocês, aí mesmo assim vocês mantêm aquela família com aí a gente mantém básicas. aquela família com a cesta básica todo mês e tudo mais. Até depois eu queria ver com o senhor assim, sobre essa questão de sacramentos, como é que se acontece isso, como que acontece. Agora, não só famílias católicas que são, é a família independente da religião. Independente da religião. Tinha um padre, eu acredito que o senhor conheceu muito bem, o padre Carlos Menegazi. Ah, conheci, faleceu. Ele, inclusive, era o nosso diretor espiritual lá na vila e ele costumava dizer o seguinte, o pobre ele não pode ser discriminado por conta de participar de outra igreja. Ou, às vezes fala que é evangélico, mas nem é, porque na realidade ele não participa de nada. Nem evangélico, nem católico, nem não participa, nada. Né? Agora, ele dizia o seguinte, que se ele está participando de uma outra igreja, de uma outra denominação religiosa, a gente tem a obrigação, como vicentino, de orientar essa família a procurar uma ajuda na própria comunidade que ela faz parte. Não quer dizer com isso que se ele não conseguisse, a gente abandonasse. Não, claro que não. Né? Então, ele dava sempre esse tom de que essa família tinha a obrigação de ser ajudada pela comunidade dela, pela igreja dela e tudo mais, tudo mais. Mas a gente nunca deixou de atender uma família porque ela pertence a outro credo religioso. Eu acho que de fato seria uma discriminação muito grande. Não tem... E o apoio que os vicentinos dão, ele não está restrito a uma religião, ele é restrito à necessidade da pessoa, independente de que religião ela participe. Isso mesmo. Eu perguntei porque às vezes quem tem casa tem essa dificuldade de entender, mas como é que é feito isso? Se são só os católicos, se não são os católicos? É claro que o trabalho dos vicentinos ele tem uma confissão, né, religiosa. Certo. Mas não necessariamente que você não vá atender a outras pessoas, né? Verdade. E às vezes se a gente começar a fazer isso, a gente perde a dimensão da caridade. Com certeza. Né? Ainda mais como o livro está dizendo, um olhar de caridade, um olhar caridade diferente, né? Não só a necessidade básica da pessoa, mas a caridade está além disso. Além disso daí. E aí assim, a gente sempre pergunta, você que está em casa, como é que você tem feito? Você tem feito a diferença na sua rua, né? no seu bairro, na sua cidade, se é cidade do interior, se é capital, você tem feito diferença? Você tem feito alguma coisa que de fato você pode deitar na sua cama e dizer assim, olha, hoje eu fiz isso de bom para a pessoa, hoje eu consegui fazer esse sinal de diferença na vida da outra pessoa. Como é que está isso aí? Você consegue, tem feito isso? Tem ajudado alguns grupos, participado de grupos como os vicentinos? Se interessa por isso? Eu acho que valeria a pena você pensar hoje, o programa de hoje está com essa temática. Nós podemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Então, fica aí a dica, né? E até mesmo um convite, né? Com certeza, quem sabe não participar dos vicentinos. Verdade. Né? A quantidade de famílias, por exemplo, que cada conferência tem. Né? Aliás, podia falar um pouco dessa questão da conferência. Cada paróquia tem a sua, ou como que funciona isso?
Cada paróquia tem a sua conferência e ela atende a sua área de abrangente da paróquia, ou seja, da comunidade. Por exemplo, a Igreja São José atende a área da Igreja São José. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida atende o pessoal da área da Nossa Senhora Aparecida, que está englobado ali o Jardim Paranapanema, Itatiaia, Andorinha e São Fernando. São 4 bairros ali que a gente acaba atendendo. Atualmente nós estamos com 35 famílias cadastradas, mas tem aquelas famílias que a gente não quer cadastrar, porque, segundo o nosso estatuto, padre, nós temos um determinado limite para cadastro de acordo com o número de vicentino que tem na até mesmo para dar assistência. Para dar assistência, porque não adianta você cadastrar 100, 200 famílias e você não tem condição de dar exatamente essa assistência para ela. Então, a gente acaba atendendo uma média de 10, 15 famílias a mais por fora, que a gente dá a cesta de alimento e não se compromete com ela. Ou seja, a gente vai esporadicamente fazer uma visita lá para ver se melhorou ou coisa parecida. Esses cadastrados, nós temos a obrigação de semanalmente estar lá na casa deles, vendo, acompanhando a situação. Então você tocou no outro ponto. Não é uma vez por mês só que vê essas famílias, não. Vocês fazem um acompanhamento sistemático. Faz um acompanhamento sistemático, semanalmente e tal. Inclusive, nós temos um trabalho de reza de terço semanal na casa dessas famílias, que cada dia, por exemplo, cada semana é numa casa. E aí aquela família fica encarregada de convidar os vizinhos, amigos e coisa parecida. Quer dizer, é um trabalho de evangelização. Na realidade, por isso é que eu enfoquei no início que o nosso trabalho visa promover, trazer o resgate dessa família para a comunidade, para a igreja. E nós temos caso, testemunho de famílias, padre, que passou da condição de assistido e passou a ser vicentino. Olha só. Então, porque percebeu a grandeza do trabalho. Então, nós temos testemunho de famílias, a gente já levou até lá para dar esse testemunho na paróquia e tal, de pessoas que realmente deixou a condição de ser pobre, de miserável, para ser um vicentino e ajudar, colaborar. Ou seja, de fato a pessoa tem recurso, não tem? Tem, quer dizer, ele acaba mudando. Então, o nosso trabalho realmente visa isso. E para nós, a gente se sente assim tão confortado com isso que a sensação é que o dever foi cumprido. A sensação não, o dever foi cumprido. Foi cumprido, né, padre? Então, que bom. A gente vai continuar ainda batendo papo sobre isso, porque agora nós temos, você viu que todas as sextas-feiras temos falado aqui de algumas doses homeopáticas que o Reginaldo Carmo, psicólogo, psicoterapeuta, tem falado para a gente aqui sobre a nossa condição de ser feliz, como é que a gente pode ser feliz em determinadas situações. Então, por isso, acompanhe comigo. Está no ar por um minutinho, porque esse vídeo ele fala sempre da condição da felicidade que todos nós buscamos e queremos, né? Então, por isso que o Dr. Reginaldo, né, do Carmo, tem falado para a gente sobre isso a cada sexta-feira. É isso, ser feliz assim, pode ser nessa e naquela condição. Então, agora sim, agora acompanhe comigo. Como fazer a diferença? Fazer a diferença sendo diferente. Mas não sendo diferente de qualquer forma. Você pode ser diferente saindo do padrão cultural atual. O padrão cultural atual é uma cultura pós-moderna, é uma sociedade líquida, onde os valores não existem. Os valores são líquidos, ou seja, não há mais certo ou errado. Então, quando você quebra isso, você está saindo fora do padrão. Então, fazer a diferença, o que eu acredito, é você acreditar no social. Acreditar no sentido de uma comunidade, no sentido de pensar no grupo, nas pessoas, em ajudar quem precisa. Se você está na sua igreja, você pode ajudar pessoas que estão passando por alguma necessidade. Então isso é fazer a diferença. Se você acredita na moda, você está fazendo parte do padrão. Então quando você quebra a moda,
você está fazendo a diferença. Se todo mundo tem um cabelo com chapinha e você deixa o seu cabelo enroladinho, você está quebrando o padrão. Você está fazendo a diferença. Então a diferença são coisas simples, mas fazem a diferença. Um bom livro lido faz a diferença. Uma comida diferente faz a diferença. Qual é a diferença que você faz? É isso aí, o que o Reginaldo perguntou. Qual é a diferença que você faz na sociedade? É isso aí. A gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá.